O tema da noite de hoje nós vamos tirar algumas partes praticamente de uma palestra inteira do querido Divaldo Franco. Vamos parafraseá-lo em boas partes da palestra. E é uma história muito interessante que nos demonstra como devemos, apesar das nossas tribulações, dos nossos problemas do dia a dia mundanos, nós devemos confiar e prosseguir sempre, porque muitas das vezes onde nós nos achamos sem mais respostas ou achamos que dentro da nossa cabeça nós já pensamos em tudo, e não é bem assim. Nós devemos sempre confiar nos amigos, confiar nos irmãos, e encarnados e desencarnados, porque nós não sabemos o limite das nossas provas, não sabemos o limite de nossas expiações, então nós não sabemos nem quando é o fundo do poço. Muitas vezes nós achamos que já estamos no fundo do poço, às vezes não é nem a metade. A gente ainda está se afundando. Ou já está até subindo, achando que, meu Deus do céu, vou morrer. E é aquilo que está lhe levando para um desenvolvimento moral, principalmente, melhor. Eu nem ia nem falar isso, mas eu me lembrei de uma coisa agora. Quando nós, um ano qualquer, estávamos trabalhando no Centro Espírita de onde nós viemos, lá de Manaus, do Amazonas, e foi um ano muito difícil para mim e para a minha família, e era em dezembro mais ou menos, e assisti a palestra de um irmão lá, e na hora de tomar o passe, uma irmã trabalhadora, depois do passe, falou: é isso aí, esse ano você teve um ano maravilhoso, parabéns. Eu falei: ela deve estar com um obsessor do lado dela, não é possível. Repete aí. Dona Elizabeth Farias. Ela falou: não. Aí então nós não sabemos o que é maravilhoso, o que é bom, o que é felicidade mundana, a verdadeira felicidade, se o sofrimento é um ano horrível. Às vezes não é, às vezes dependendo como você passou esse ano, foi exatamente esse sofrimento que está te impulsionando para coisas melhores, ainda que demore a vir. Então, Tadeu Merli era um jovem estudante da Universidade de Los Angeles, lá na Califórnia, e como todo jovem, ele era um sonhador e idealista, ideias muito fortes, fazia medicina, faltava um ano para ele se formar, para virar um doutor oficialmente, formalmente, na Universidade de Los Angeles, mas ainda era um residente, ainda era um estudante. E certa feita, naquelas chuvas fortes, características da costa oeste, aqui, americana, teve uns 2 dias de chuvas muito intensas em Los Angeles, então os hospitais ficaram sobrecarregados, inclusive os hospitais universitários, de onde Tadeu Merli fazia a sua residência. E uma certa final de tarde, uma senhora ligou para o hospital e disse à atendente, pelo amor de Deus, que levasse um médico, uma ambulância, porque ela era parteira, mas não estava conseguindo finalizar um parto de uma senhora muito pobre, numa área muito pobre de Los Angeles. E apesar daquela chuvarada toda, perguntou se tinha algum médico disponível, mas infelizmente não tinha. A atendente viu a lista dos médicos, todos atarefados com urgências e emergências devido ao dilúvio, às chuvas fortes, mas a atendente, por intuição talvez, olhou lá no finalzinho da lista, lá dos residentes, que ainda não eram nem médicos, viu um nome lá, ela nem o conhecia, viu um tal de Tadeu Merli, e algo
chamou a atenção, ela pediu para a senhora dita parteira aguardar um pouco na linha, e ela chamou no microfone o futuro médico, o residente Tadeu, para vir à recepção quanto antes. E lá ele chegando, ela falou, olha, tem uma emergência, você pode ir com o motorista da ambulância, a senhora vai me passar aqui o endereço, você tem que finalizar um parto de emergência, e só tem você. Meu Deus do céu. Você quer? Pode? Eu vou. Aí passou, achou, catou um obstetra, o primeiro obstetra que ele encontrou naquela algazarra, naquela emergência, os leitos todos cheios, o obstetra orientou ele lá muito basicamente, leva essa injeçãozinha aqui para induzir, pelo que você está me dizendo, ela está com dificuldades, não sabe se está tendo as contrações ou não, enfim, leva para induzir, deu o seu melhor. E lá se foi o Tadeu Merli. Ao chegar no local, ele foi vendo que a paisagem deslumbrante de Los Angeles, as palmeiras, o final da tarde, foi ficando para trás e entrando numa região que ele nem sabia que existia. E ele era quase que um socialista, um jovem com muitas ideias. Então ele viu pela primeira vez um contraste da Los Angeles, famosa Los Angeles, e algo emocionou ele de um certo modo, mas foi com o motorista e chegando no local, era um local muito pobre, aqueles prédios caindo aos pedaços, sem nem energia elétrica tinha, e aquela confusão. O tempo não estava bom, ele pediu para o motorista aguardar e se dirigiu, porque a parteira disse que era urgência e era no 3º andar do prédio. Então ele subiu correndo com a sua maleta. Quando ele chegou, era um ambiente não muito limpo, muito pobre, só tinha uma lâmpada num fio elétrico feito. E ali a jovem senhora com muitas dores, gritando, quase que desmaiando, a parteira muito cansada, muito suada e exausta, e o marido reclamando, e a parteira, graças a Deus, o senhor é o doutor que chegou, o obstetra lá do hospital, ele, graças a Deus, que eu não aguento mais, essa mulher, ela já é conhecida, esse será o 7º filho dela. E nós falávamos com ela, ela não tem condições financeiras, nem materiais, nem morais, e ainda ficou grávida novamente. O marido ouvindo, é verdade, eu disse para ela, aborte, que a gente não quer. E ela, não vou abortar, aborte, nós não temos condições mais, temos já 6 filhos, não temos dar o que comer. Não, por favor, não. Então, aí o marido, então eu vou lhe deixar. Imagine, no meio daquele fuzuê, no meio de uma atividade de parto, o marido fazendo as malas e indo embora. E a parteira, já que ele está indo embora, o médico chegou, tchau, também vou. E foi embora. Quando o Tadeu Merli se apercebeu, estava sozinho. Ele, a parturiente aos berros, desmaiando, quase que desmaiada. Ele pediu forças, não se considerava nesse momento cristão, mas algo fez ele pedir mais forças para que conseguisse. Nunca tinha feito um parto na vida. Era um jovem, nem doutor era ainda. Ainda faltava 1 ano para ele se formar. E a mulher quase que desmaiando, ele não sabia se iria desmaiar ou se iria morrer. E ele, naquela atividade, ele olhou uma fresta na janela, viu o entardecer, olhou as palmeiras e dizia de si para consigo, nossa, que paisagem bonita, independente disso, pensava ele, é como se Deus estivesse balançando as palmeiras,
aquele sol laranja do final de tarde de Los Angeles, e ele se lembrou da mãe, se lembrou quando a mãe o colocava no colo para fazer prece a Jesus. Então ele deixou a mulher alguns segundos, se aproximou da janela, como que buscando uma inspiração, e começou a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí lembrou da mãe, do colo da mãe, e lembrou de Jesus de novo, lembrou de Deus de novo, porque naquela ambiência acadêmica era como um orgulho dizer que era ateu. Ainda mais na década de 30, ninguém se dizia muito cristão, então ele ia naquela onda, já não tinha muita afinidade com a espiritualidade, mas, apesar disso, os mestres de Tadeu Merli, de seus amigos alunos, sempre orientavam que a medicina, a pessoa pode ter a crença que ela tiver, mas a medicina é uma profissão muito séria e que necessita de uma certa humildade, precisa reconhecer que ninguém faz nada sozinho, é muito difícil em qualquer especificidade da medicina, e que a medicina era para prolongar a vida, que era para melhorar a qualidade da vida. E, paradoxalmente, Tadeu ainda tinha uma outra ideia muito relutante dentro dele, que ele, toda vez que ele via alguém com problema mental muito sério, ou com uma doença já em fase terminal nos seus anos de residência, ele era aficionado pela eutanásia. Para ele, opinião dele dizia que a eutanásia era uma forma mais digna de sugerir ao paciente para que terminasse sua dor. E ele acreditava piamente nisso. Mas um outro mestre sempre o orientava. Não é mais ou menos assim, Tadeu. Pode crer no que você quiser crer, pode estudar no que você quiser estudar, mas você ainda está se formando, você vai ver muitas situações, mas ele tinha aquilo dentro dele, que a eutanásia era a solução de problemas, um câncer já em metástase, doenças terminais, até mesmo problemas mentais que não fossem fatais, com nenhum laudo que o paciente este ou aquele iria vir a falecer, mas ele, durante o seu estudo, estudava muito a eutanásia. E, voltando ao parto, ele, apesar disso, pediu forças para realizar aquele parto que ele nunca tinha realizado. E ele, sentimentos dele, observava que suas mãos faziam movimentos que não eram de sua habilidade, de seu domínio, porque não era a especialidade ainda dele, ele ainda não tinha escolhido, mas ele conseguiu colocar a criança na posição correta, lembrou da injeção do colega obstetra, injetou e quando viu a criança já estava aos berros nos seus braços. Era uma criança do sexo masculino, era um garoto, nasceu bem. A parturiente, a nova mãe, chorosa e emocionada, agradeceu ele e desmaiou naquele sono natural de pós-parto. E ele ficou muito feliz, ficou muito confiante nele, agradeceu a Deus pela ajuda e desceu os 3 andares, o motorista ainda estava lá aguardando na ambulância e foi embora. Um ano após se formou, virou doutor, se mudou da costa oeste americana e foi para o meio oeste e lá se especializou em pediatria e abriu uma clínica, muito sucesso, casou-se, teve uma filha
esqueceu daquela noite, mais uma noite importante, mas a vida, as atribulações da vida fizeram com que ele esquecesse. E a sua filha seguiu a mesma profissão, médica, mas eles moravam numa cidadezinha e ela também queria seguir os passos de seu pai, de Tadeu Merli, e queria se formar na Universidade de Los Angeles e queria também fazer um pós-doutorado na mesma universidade. Antes disso, a sua filha e o seu novo genro, também médico, tiveram uma filhinha com o nome de Bárbara. Então, Bárbara, neta de Tadeu e de sua esposa, trouxe uma felicidade inefável, deu mais vida que os netos dão, que os filhos dão, enfim, floresceu tudo em sua volta. Mas quando sua filha disse que iria se mudar, ele aceitou, ficou muito triste, mas aceitou, e a filha foi estudar com o genro e levou a filha. Depois de um tempo, ele, muito triste com a esposa, ligou para a filha, primeiro conversaram e disseram, se a gente se mudar, eles tinham uma situação financeira confortável, se eu sugerir a nossa filha para nós comprarmos 2 casas, uma próxima à outra, lá em Los Angeles, nós poderíamos ficar juntos, eles poderiam nos ajudar na nossa velhice, e nós poderíamos continuar com a companhia de Bárbara, sua neta amada. E assim foi, a filha aceitou e eles foram para Los Angeles. A vida seguiu seu curso. Quando Bárbara completou 5 anos de idade, uma certa noite chuvosa, Tadeu Merli recebe uma ligação do hospital, do setor de autópsia. O senhor Tadeu Merli é o senhor? Sim. Nós estamos precisando da sua ajuda para reconhecer 2 corpos. E creio que seja conhecidos seus ou seus parentes, porque havia um livro dentro do carro. Infelizmente foi um acidente fatal. O carro pegou fogo e eles morreram carbonizados. E havia o seu nome e o seu telefone. Meu Deus. Se tacou para o hospital esse que ele conhecia muito bem, foi direto lá quando tirou o lençol, sua filha e o seu genro. Nossa. A vida foi de um lado para outro. Quase que Tadeu Merli também desencarna. Voltou para casa, a Bárbara, cadê papai? Cadê mamãe? Com 5 anos de idade, o que dizer para a neta? Papai viajou, mamãe viajou, mas tenha paciência, Bárbara, vamos cuidar de você, eu e sua avó, com todo amor, com todo zelo, e vamos conversando, aguardando a vida nos trazer respostas, preparações, para que você entenda logo mais. Mas tenha paciência, nós vamos tentar lhe cobrir, se assim é possível, todo o amor e carinho. A vida seguiu seu curso. Quando Bárbara completou 7 anos de idade, Tadeu Merli, sua esposa, resolveu fazer uma festa muito grande na sua casa para convidar os seus amiguinhos da escola e etc. Mas Bárbara, naquela madrugada do dia do aniversário, o acordou com uma febre um pouco estranha, uma febre alta, quase 40 graus, se for o termômetro do Brasil. Ele se preocupou, chamou sua esposa, mediu, deram um remédio, diminuiu, foi dormir. Umas 9 horas da manhã, Bárbara acorda novamente, 41 graus e reclamando de muitas dores nas articulações, nos cotovelos, nos joelhinhos, nos calcanhares, nos pulsos. E isso o preocupou, ele ligou, a festa seria às 2 horas da tarde. Ele ligou para um amigo, para um colega médico, pediatra também, para dar mais uma olhada, uma segunda opinião.
O colega não gostou do quadro quando chegou em casa, mas como a febre estava baixando, era o seu aniversário, continue, faça a festa, eu lhe sugiro, mas abre o olho, fique atento. E a festa seguiu. Às 3h30 da tarde, 1h30 de festa, ele procura a Bárbara, todos os amiguinhos brincando, correndo, e Bárbara, nada. Foi nos quartos, desceu, subiu na casa, foi no jardim, onde estava a festa, e nada. Quando viu, encontra a Bárbara desfalecida no jardim. Nossa, pegou sua neta no colo, ela ainda estava respirando, com uma febre muito alta. Ele já ligou para um colega, um técnico, para trazer uns instrumentos já para fazer ali na hora, tinha recursos para isso, para fazer exame de sangue, todos os exames possíveis. Fez o exame, mais ou menos depois de 2 horas, saiu o resultado, era uma virose muito forte e até então, na década de 30, desconhecida. E poucos médicos sabiam da existência dessa virose. E, consequentemente, não havia cura, não havia vacina, não havia remédio, não havia nada. E o médico chamou o Tadeu Merli num ambiente a sós e disse: infelizmente, meu irmão e amigo, você vai perder a sua neta em alguns dias. Do estado que ela está, sei que pelo menos o senhor era favorável à eutanásia, que eu me recordo. Eram amigos da faculdade. Não, eutanásia na minha neta não. Pelo amor de Deus, não. Não pode. Eu vou encontrar a cura onde for. Eu vou procurar o remédio, vacina, mas não existe vacina, meu amigo. Não, eu já mudei meu pensamento. Isso era que um jovem Tadeu Merli. Agora não sou mais a favor, ainda mais na minha neta. Mas o colega disse: se fosse a minha neta, eu faria. Porque esta virose, pelo que já se conhece, são dores insuportáveis nas articulações e irradia para o pulmão. Ela vai falecer aos berros, asfixiada. Você será capaz de ver essa imagem? Pense na eutanásia. E foi uma noite muito difícil para Tadeu Merli e a senhora Merli. Mas na manhã seguinte, ela com febre, altos e baixos, desmaiando, acordando, ele liga para o médico de novo e diz: pelo amor de Deus, veja algum outro colega nosso, alguém que já esteja mais atualizado com essa virose. Ele lembrou do Dr. Mayo, que à época as clínicas Mayo eram as clínicas mais famosas dos Estados Unidos, para todas as áreas. Falou: vá Costa Oeste, procura o Dr. Mayo, eu vou lhe mandar um telegrama que o senhor está indo com a sua neta aos braços. Procure ele. Se ele não tiver resposta, já vá levando ela em seus braços, na crença que o senhor, meu caro amigo, tiver, que ela morrerá na Clínica Mayo. E assim ele foi, pegaram um avião, foram, chegando lá, o telegrama já se encontrava em posse, deu, a assistente leu, entregou para o doutor, quando viu quem sugeriu e viu que era o doutor Merli também, passou ela na frente, chamou a enfermeira, deitou na maca, falou: essa virose, meu irmão, não tem cura. Será muito difícil. Ela irá morrer. Ela irá falecer. E Dr. Merli não aceitava, não, pelo amor de Deus, você é a maior referência, vim de longe, disseram que você tem a cura. Minha neta é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Infelizmente, meu irmão, não tem mais o que fazer. Agora é tarde, não temos cura ainda. Por favor, me ajude. E o médico, o Dr. Mayo, pensou, lembrou de uma agenda que ele tinha, quase esquecida, foi lá, olhou a agenda e viu que um doutor alemão em Frankfurt
era um dos maiores especialistas em virose à época e o indicou para ir até Frankfurt. Ele falou, mas como? Imagine, na década de 30 não é pegar um avião aqui, um voo direto para Frankfurt, Los Angeles, Frankfurt. Sabe lá Deus quantas horas era um voo para chegar na Alemanha. Ele não contou conversa, pegou a orientação com o Dr. Maio, todo o laudo e foi para o aeroporto direto com a roupa que estava, ele, a esposa, a neta, foi para Frankfurt. Procurou o endereço, quando chegou lá, o doutor examinou e disse, chegaram muito tarde, meu irmão. Chegaram muito tarde, ela já está até sem cor. Eu não sei como vocês conseguiram viajar com ela. E ela já está praticamente sem vida. Elas, não, mas você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Por favor, você eu vim dos Estados Unidos e me disseram que você é a maior sumidade em viroses no mundo. É uma virose nova, mas, por favor, ela é minha neta querida, é um amor que eu tenho. Só tenho minha esposa e ela agora. Infelizmente. Sinto lhe informar que não tem jeito, mas irei fazer os exames. E fez todos os exames. E o resultado não foi surpresa para esse doutor alemão. Mas antes de ele desistir de Bárbara, esse doutor lembrou que havia uma pessoa, um jovem médico nos Estados Unidos, que nos últimos 10 anos se especializou em estudar essa virose. E já estava começando a ficar famoso na Europa por conseguir trazer resultados positivos em animais dessa virose. Como intuitivamente, olha, tem esse jovem aqui, não conheço, não sei nem o que, mas dizem que ele está com a clínica começando a ficar sem vaga. Mas volte para o seu país. Era em Nova York. E assim ele fez. Com a Bárbara morre, não morre. Voltou para Nova York. Foi com o endereço. O médico de lá, o Bambambam de Frankfurt, escreveu todo o laudo. Ele foi com os 2 laudos. Quando chegou em Nova York, pegaram um táxi. E quando ele olhou o telegrama, ele viu o nome do médico T.J. Miller. Não conheço. Ainda mais jovem, T.J. Miller. Mas foi. O táxi foi saindo da famosa Nova York, entrando no subúrbio, paisagem mudando, região muito feia, muito pobre. Olhou, não viu nenhuma clínica, mas o taxista falou, o endereço é aquele galpão ali, aquela tenda, galpão, sabe lá Deus o que é isso. Eu falei, não pode ser, ele é um médico. Eu estou buscando uma clínica. Não, é ali. O endereço que o senhor me deu é esse. E ele saiu correndo com Bárbara nos braços. Quando chegou, ele disse que era um tormento. Eram crianças com todas as deformidades possíveis, gritos, cheiro de putrefação, feridas abertas, problemas mentais, problemas físicos. Era um show de horror, como ele disse para sua esposa. Achou a assistente, que chamou a enfermeira, leram o telegrama, quando viu que era do doutor de Frankfurt, e também do doutor Maio, falou, eu vou levar o telegrama para o doutor Miller, não sei se consegue atender, por favor. São talvez as últimas horas da minha neta, eu estou com ela no colo aqui. E ele mandou chamá-la. Não era bem uma sala, era um local mais afastado, onde quase não era uma maca, era algo que lembrava uma maca. Ele chamou a enfermeira quando viu a Bárbara, a neta, já sem cor, muito pálida, deitou na maca, e ele já foi falando os exames. Ele, quem é o senhor? Não, eu sou o avô, eu sou médico, pediatra. Ele falou, não, aqui quem dá o laudo sou eu. Quem faz a consulta sou eu. O senhor é colega, eu respeito, mas o senhor só observa. Deixa eu examiná-la. Não quero nada, eu quero eu, médico, e a enfermeira examiná-la, a sua neta. Posso? Se
chorando, a esposa teve que ficar lá fora, não teve nem forças para entrar, e ele examinou, e ele fala para a Bárbara, semi-acordada, falou assim: minha filha, vai doer o que eu vou fazer, mas eu vou lhe examinar e acredito que vamos ter sucesso. Apertou a Bárbara de tudo quanto foi jeito nas articulações, nos cotovelos, nos joelhos, nos tornozelos, ela gritava, chorava. O jovem doutor disse assim: Bárbara, você vai voltar a correr. Você vai voltar a andar de bicicleta. Confie. Você vai voltar a brincar. Aí o doutor Merlin já desmaiou de emoção, nem sabia, já caiu, já chamou a enfermeira, outro, bota na maca outro, caiu outro. Aí o doutor viu e falou: você chegou numa hora interessante, doutor Merli, porque há 10 anos eu estudo essa virose, só que eu só tinha aplicado a minha vacina em coelhos. A história verídica. Qualquer coisa, manda um e-mail para Divaldo e perguntei lá depois. Mas ainda não tinha havido um paciente humano para o experimentar. Então, o senhor terá que assinar, fazer um termo de autorização, porque Bárbara será a minha primeira paciente humana do mundo. Não sei quem estava mais feliz, se eu era o doutor Merlin ou se era o jovem médico. Finalmente alguém apareceu aqui com essa doença para experimentar. Sabe que os médicos são um maluco da cabeça. E ele, claro, autorizou, assinou, foi tudo sem ler, e ele examinou, trouxe a enfermeira, fez os exames, explicou para o doutor Merli que antes da vacina ele era de praxe, ele fazia choques térmicos com água muito gelada, água muito quente, água muito gelada, água muito quente. Você vai ouvir choros, reclamações, se assim ela tiver forças para chorar, talvez nem tenha, mas confie. O senhor confia em mim? Confio, doutor Miller. Tá. Quando o doutor Miller se levantou de sua cadeira, após todo esse relato, todo esse trabalho, doutor Miller observou que o seu pé direito era virado para trás. E ele andava um pouco assim. Doutor Merli falou: meu Deus, a memória voltou na noite do terceiro andar, há muitos anos atrás, quando ele fez o parto daquele garoto, que ele viu o garoto e ele tinha nascido com o pezinho para trás. Mas ele, naquele momento, meu Deus, muita coisa, não pode ser. Pensamentos de eutanásia daquela noite do parto se passaram pela cabeça dele, de matar a criança, porque pensamentos dele só para ele, a criança está toda disforme, não vai ter uma vida normal. Todos esses pensamentos passaram em sua cabeça, nenhum testemunha terá. A mãe, quando acordar, falou: morreu no parto e eu não vou estar mais nem lá. Então toda essa lembrança voltou na cabeça de Dr. Merli, mas então ele: Dr. Miller, por favor, antes de ir lá, esse seu problema, como foi? Ele falou: meu irmão, esse problema é de nascença. Nasci com ele. Temos alguns segundos, essa história até engraçada, doutor Merli. Vou lhe contar. Eu fui o 7º filho. Minha mãe, muito pobre, nos subúrbios de Los Angeles, me teve. Contou ela que um anjo apareceu naquela noite, um jovem médico, e me fez vir ao mundo. Me conta minha mãe que meu pai a abandonou, queria me abortar, e esse médico não desistiu de mim, e não desistiu da minha mãe. Minha mãe lembra até hoje, olhando salva essa mãe e essa criança. Tu podes. E Dr. Maria lembrou da eutanásia, quando ele estava quase que materializando o ato para assassinar o bebê, ele lembrou, uma voz falou para ele: Tadeu,
Que tens tu com isso? Se a criança é assim disforme, que tens tu com isso? Faça o seu trabalho. Uma frase que ele nunca mais esqueceu, ou pelo menos achou que tivesse esquecido. Então todos esses pensamentos, essas lembranças voltaram, ele olhando jovem, não acreditou, falou, ok, vai lá fazer o seu trabalho. E ele fez. Bárbara saiu de lá, uma semana melhorou, não teve mais febre, 2 semanas, 1 mês, 2 meses e Bárbara sobreviveu. Tudo isso nos faz pensar que nós não sabemos de quando, nem como, nem de como vai vir a ajuda, nem de o porquê de nossos sofrimentos, nem de o que é felicidade, nem o que é infelicidade, nem nós não sabemos, nem podemos, ainda mais estudiosos e tentando vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita, quando vemos o irmão sofrer, deixar sofrer porque tem que aprender, porque deve ser uma prova, nós não sabemos esse limite, esse liame. O irmão pode desencarnar nesse deixar sofrer, nessa ajuda que não foi dada por nós, o irmão pode vir a desencarnar. Não temos a ciência da vida, a vida é muito integral, é muito dinâmica, é muito grande. Então uma história como essa, real, nos faz observar quão pequenos nós somos, como devemos confiar sempre na entidade que for, no nome que for, na energia que for, sem Alá, sem Tupã, sem Deus, sem Maomé, sem Moisés, sem Jesus. O que importa é saber que temos esses companheiros que não querem saber se somos ateus, se somos crentes. O amor divino não está limitado na nossa crença. Ele não vai amar mais um cristão porque é cristão. Ele vai amar todas as criaturas, independente da nossa crença, independente dos nossos problemas. E Jesus falou mais de uma vez, não veio para salvar os sãos, veio para nos salvar, os doentes, veio para nos dar forças naqueles momentos difíceis, de não aceitação, de perder tudo. Que perdeu tudo? Aprendemos com aquele rapaz ali no quadro, São Francisco de Assis, quando se vê sem nada, batendo a porta, a pessoa nem quis abrir, saltitou na chuva, quase sem roupa, cheguei onde eu queria sem absolutamente nada, só minha fé, entre eu, Jesus e Deus. Nós não temos essa capacidade ainda, mas são exemplos que nos fazem pensar que nada está acabado, nada está liquidado, que a vida, nós não sabemos o limite da vida. Às vezes o ser humano precisa estar daquele jeito, passar por aquela doença até aquele último segundo. Sabe lá Deus se aquele último segundo não é quando ele vai retornar? Sabe lá Deus se é aquele coma de anos e anos que vai retornar? Inúmeros são os casos. Então, a espiritualidade sempre nos lembra, através das obras, dos estudos, nas casas espíritas e em qualquer templo religioso, que essa confiança neles e em nós deve ser atuante, deve ser diária, deve ser semanal. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse mistério, porque a vida não é um mar de rosas. Chico Xavier sempre dizia que o problema do povo é que o povo é muito melindrado, as pessoas são muito melindradas, não querem se magoar com nada mais, não querem sentir mais tristezas, não querem mais passar vergonhas, não querem mais ser humilhadas. Ora, dizia Chico, a vida não é um mar de rosas, não viemos nessa vida para estar perfumado o tempo todo, viemos para trabalhar,
para levantar a manga e carpir nossos erros, porque somos espíritos penitentes, somos espíritos que devem, alguns mais, outros menos. Então, o período de felicidade mundana é muito curto. Avalie a felicidade real dos outros mundos. Essa nós ainda não sabemos, não conhecemos. Então, a doutrina espírita nos ajuda a que naquelas semanas, naqueles dias de folga dos problemas, devemos agradecer muito a Jesus, porque são folgas dadas para nosso espírito, para respirar, para sentir um pouco da felicidade que ainda não conhecemos, mas podem escrever. Logo mais vem a porrada. Não tem por onde sair. Não tem por onde correr. Aquele que toda porrada que pega reclama, ainda não é espírita. Concordo? Ainda não é espírita. Porque o espírita, o verdadeiro espírita, é o que se esforça para se melhorar diante das tribulações. E não o que se esforça para se melhorar na Universal, numa montanha-russa, com dinheiro na conta. Aí é fácil demais. São nas provas, são nas lutas que nós alçamos voos maiores para sempre para frente e para cima. Então, nesses momentos mais tribulados, esse é o momento que talvez é um chamamento para dizer, ora, quem tu pensa que és? Chico Xavier, que era um dos maiores exemplos de cristãos dos últimos séculos, não só ele, cheio de doenças a vida inteira, como seus familiares, uns internados, uns em manicômio, outros morreram com doenças seríssimas, cheio de sofrimento, e o Emmanuel sempre lembrava, a dor da família Xavier não pode ser menor da dor da família Silva, da família Pereira. Quem tu pensa que és? Para Chico Xavier. É claro que, para ter esse embate, sabe que é um espírito preparado para ouvir essas verdades e não se suicidar. Claro que, quando sentimos inspirações, aspirações dos céus, não vem com esse embate todo, porque nós não estamos preparados psicologicamente, nem com equilíbrio, vem sempre nos resgatar dentro dos nossos problemas, buscando sempre a nossa melhor parte. São Benedito tem uma passagem num dos livros do Pentateuco que diz que todo coração humano tem uma partezinha lá que Deus conserva intacta, que é o gene da criação, que toda vez quando estamos passando por dificuldades, nós temos que lembrar desse cantinho do coração, porque é por lá que o seu anjo guardião vai lembrar que você é um gene divino. Nós somos criaturas de Deus. Mesmo dentro das nossas atabalhoacices, nas nossas doideiras mundanas. Ainda assim, que esse cantinho do coração é deixado aberto propositadamente por Deus. Então, às vezes, a gente quer chutar o balde. Nós devemos lembrar que, antes de mais nada, se nós já estamos encarnados, se nós temos uma família do jeitinho que ela é, todos do jeitinho que ela é, com os olhares mais desconfiados, com os olhares mais insistentes, com os olhares mais radiantes, já conquistados. Quem tem mais de um filho sabe por que um filho me olha sempre com papai, mamãe, e outra sempre às vezes nem chama de pai, chama de pai uma vez no ano. Pai,
Me chamou de papai? Tem até festa, compra um bolo, balão. Ué, somos reuniões de espíritos, um devedor mais que o outro, juntos numa clínica, num laboratório chamado família, para nos examinar, para nos estudar. Mas dentro do laboratório é onde está o remédio. O médico vai buscar o remédio aonde? Lá na padaria? Do outro lado da rua do hospital? Ou ele pega lá no laboratório dele? É a família dentro. Então confie e prossiga, porque não um otimismo fantasioso que nada mais vai acontecer até você desencarnar, mas também nem um negativismo depressivo que lhe fulmina, que lhe joga mais para baixo, porque todos esses exemplos nós vamos ter na vida, e todos esses familiares nós vamos ter à nossa volta, o mais otimista, o mais negacionista e negativista. Ué, e nós? Nós temos que prestar atenção, estudar, agora já matriculados na doutrina espírita, e agradecer porque pertinho da gente nós exercitamos o espiritismo. É o que eu falo lá em casa, aquele meu filho ali que dá mais problema, para mim é o espiritismo vivo. É nele que eu pratico. O outro mais fácil, não preciso do espiritismo, não preciso ler nada, tá fácil. Tudo que eu falo faz. Papai, sim senhor, tu não tá no exército não, meu irmão. Sim senhor, bate cabeça, quase que eu falo, descansar, fala direito comigo. Então, são familiares, são amigos, são chefes, são supervisores e gerentes, que se estamos muito tempo no local com aquela pessoinha, é ali que a gente tem que trabalhar o espiritismo. Senão tu já tinha ido embora, tu já tinha pedido as contas, tu não estava mais ali. Se aquela pessoa te ajuda a crescer, filosoficamente falando, aquele chato, é porque é nele que devemos exercitar o espiritismo. Nós devemos sempre lembrar que essas pessoas que nos trazem maiores desafios, até pode ser gêneros de dificuldades parecidas, sem ligação de nós para com eles. Mas é muito difícil que seja, porque no grau de nossa evolução, que não é muito, no estágio que estamos, no mundo que estamos, é muito fácil para a espiritualidade nos reunir, sem ser redundante, novamente. É muito raro estarmos envoltos de amigos e de familiares se já não temos histórias, historietas, arestas a serem aparadas. É muito raro. Mas o que importa é confiar e prosseguir. Porque da mesma maneira que o Dr. Merli, entre matar um bebê e essa pessoa, há quase 30 anos depois, ser um instrumento de Deus para salvar a sua neta, essas são as coincidências que Deus usa para nos demonstrar a sua existência. As coincidências da vida, as casualidades da vida, são causalidades da vida. Se não 100%, no estado que estamos, quase todas. Mas o nosso livre-arbítrio, muito respeitado, sempre muito respeitado. Nós podemos nos atrapalhar ainda mais durante o processo. Falo com exímio conhecimento de causa, que praticamente quase que o irmão se materializa no outro irmão médio para ei, acorda, cara. Mais uma o quê?
Mais uma encarnação pro buraco? Tá tudo ajeitadinho. Esposa, família, mas muito feio. Que tu quer mais? E quase que eu peço para se materializar, porque eu ainda fomos ainda impacientes e descrentes, essa é a palavra, à época. Então nós vamos passando por essas provas, por esses probleminhas, para nos lembrar que ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo no mesmo balaio, independente da classe social, da cor, do credo, país subdesenvolvido. No Brasil, eu vou sair do Brasil. Muito problema. País pobre, subdesenvolvido. Vou para os Estados Unidos. Lá não vou ter problema, que é um país desenvolvido, país de primeiro mundo. Graças a Deus, lá não vou ter problema. Mas... chega aqui e fala, vou voltar. Legal. Então, são problemas e problemáticas que nos acompanham. Podemos morar na Suíça, nos Alpes suíços, na neve. Mas vai escorregar, vai se bater, vai se quebrar, vai para o hospital, vai passar frio, vai querer sol, vai querer passar todo o cenário. Falar, Deus me livre, Suíça, nunca mais. Somos assim, espíritos indecisos, reclamantes. Aí vamos vendo o amor do anjo guardião simbolizado Jesus, espiritualidade, Deus, que ainda assim não desiste. E não é nem porque assinou nada, não, vou cuidar daquela família mais de perto. Também é uma honra, uma questão de responsabilidade, mas é de amor. São sentimentos entrelaçados. Ninguém cuida de uma outra pessoa por tanto tempo se não ama essa pessoa, se não consegue enxergar no outro, ainda dentro dos problemas, ainda dentro das diversidades dos carismas, como nos lembrava Paulo. Temos inúmeras diversidades dos carismas, das personalidades, dos gostos, das antipatias, das simpatias, das cores, mas o Espírito é um só. O Espírito é um só. Nós somos diversificações de encarnações em encarnações, mas ainda entrelaçados nas leis de causas e efeitos, leis essas que são justas, são amorosas, mas nós nos perdemos. É um fio muito estreito entre a justiça e a bondade. Ora queremos só a bondade, quando vem a justiça nós reclamamos. Quando nós vemos e vimos que fez justiça, aí já achamos muito forte, porque aí às vezes não é a nossa justiça do justiceiro, aí a gente não entende, aí a gente já quer o amor, aí a gente fica nessa, a gente não consegue entender Deus sendo os dois, sendo bom e sendo justo. A gente quer só o bom, aí reclama quando é errado, a gente quer o justo, aí não gosta da justiça, que não é a que a gente achava que iria ser, aí a gente fala que não é justo. Quanta injustiça! Só comigo acontece isso. Só comigo. Aí nós vamos aprendendo que enquanto nós pensarmos e continuarmos a pensar que é só comigo, será só com você, porque nós fechamos a nossa mente, nós não conseguimos, por mais que a espiritualidade trabalhadora, os amigos da luz se esforcem para nos ajudar, nós captamos aquelas energias por alguns minutos e só comigo, e a gente escurece tudo de novo e vai levando a vida e não vai prestando atenção nas ajudas, nos suportes da espiritualidade, que são muito sutis, que
nós muitas vezes acordamos um pouco melhor que seja do que o dia anterior e a gente percebe, não agradece, porque já está atrasado e logo mais já começa a reclamar de novo. Então nós devemos nos exercitar para que possamos confiar sempre do jeito que vier a resposta. Muitas vezes as respostas estão vindo e nós continuamos reclamando, mas a resposta já está lá e nós continuamos reclamando, aí depois não tem mais nem resposta e piora. Aí a gente lembra que estava um pouco melhor. Então talvez era ajuda. E era. Vamos sempre recordar que em todas as situações da nossa vida, se nós acreditarmos e se nós realmente colocarmos a mão na massa em querer nos melhorar, muitas pessoas já estão muito melhores, já vêm praticando o que a doutrina espírita nos ensina há muito tempo e já são exemplos e consequências de que é verdade. É bom ser bom, faz bem fazer o bem. Quando fazemos o bem passa por dentro, porque eu não faço o bem por outro terceirizado. Se eu faço o bem para o outro, o bem passa por mim. E se o bem passa por mim, já está me fazendo bem. Mas que bem? Qualquer bem. Então, aquele que já entende, que já pratica a doutrina há muitos anos, já estão em situações mais confortáveis, que vemos pessoas e falamos: nossa, como consegue passar por esse problema sem se desequilibrar? Por muitos anos, nós tivemos como secretária lá em Manaus a Vera. Ela era uma jovem senhora que tinha 2 filhos, um casal. Antes de eu saber disso, de nós sabermos disso, Vera era sempre feliz, radiante, contagiante, sempre otimista. Eu falei: nossa, Vera, e a gente lá estudando doutrina espírita 5 vezes por semana, indo para o centro e tomando passe, e água benta, e chuva, e peia, e sei lá, um monte de coisa, e nada, eu vivia reclamando, e a Vera: bom dia, esse é o Hélio, já, bom dia. Nossa. Aí a gente foi conhecendo a Vera, não, eu tenho um filho, sim senhor. Eu falei: que senhor, velho? Tá mais velho que eu, que senhor? Não, mas tá. Eu tive, né, um casal, eu tenho ainda uma filha, a minha netinha nasceu cega das 2 vistas, e é muito difícil, Eric, porque eu venho pra cá trabalhar, mas a minha filha tem que trabalhar, aí eu deixo ela com uma vizinha, aquelas que 3 minutos de papo, meu Deus do céu, não quero mais saber, não é muito problema, deixa eu trabalhar. E aí espírita, trabalhador ainda. Não, tá bom, velho, não quero mais saber, não. Não, mas deixa de contar. Não, você trabalha aqui em casa, vai ter tempo. No outro dia tu conta, tu termina a história. É muito problema. Deus do livro, eu já tenho muito problema, velho. Não quero mais os teus, não. Aí a gente amigo, anos, fez parte da família, e um dia ela me contou: senhora, lembra que uma vez eu falei, porque o meu filho, quando ele completou 21 anos, passou na faculdade, muita luta, passou na faculdade, não lembro qual era a área. Lá em Manaus tem um ponto que se chama Ponta Negra. É considerado uma praia, mas é de rio, né, do Rio Negro. É um cartão postal de Manaus muito bonito. E na inauguração da praia, um dia antes eles se formaram. E no outro dia da inauguração da praia Ponta Negra, que fizeram uma praia, aterraram, colocaram a terra bonitinha, cartão postal, o mundo inteiro, Bill Gates, todo mundo, nossa, Rio Negro, bababá, Rio Amazonas, próximo do Encontro das Águas, mundo inteiro, festa. Aí meu filho foi comemorar com os amigos dele, da faculdade, e tinha um ponto lá que eles tinham que mergulhar, mas ele não respeitou, ele mergulhou no outro lado e nunca mais voltou. Eu falei: Vera,
Quase que eu pergunto, por que tu é feliz todo dia? Juro para vocês que essa foi a pergunta que eu falei. Como é que tu consegue chegar aqui em casa? Bom dia, seu Eric! Agora, quem é espírita? Quem é cristão? É Vera? Então não tem crença. Não tem vivência. Vivência. Fala, Vera, sabe aquela que dá até inveja? Como é que tu consegue? Seu Eric, Deus quis. O que eu posso fazer? Chorei. Com certeza ele está num local melhor. E qual é a sua crença? A Vera deve ser espírita. Com certeza. Deve ser até médium. Deve ser uma médium daquela brava. Qual é a tua crença, Vera? Às vezes, quando eu vou para a igreja de domingo, eu confio em Deus, sabe? Deus e Jesus Cristo. Estou com eles. Ela fala, estou com eles. Falando, Nossa Senhora, botei meu rabinho entre as pernas. Meu Deus, já fui lá pro quarto, abri o evangelho, chorei em cima do evangelho, molhou, rasgou a página, tive que comprar outro evangelho. Fiquei brabo com a Vera depois, porque eu comprei outro evangelho, Vera. Eu estava chorando. Aí nós vamos vendo que são pessoas que já conquistaram ou não essa fé. Ela não era analfabeta, quase. Mas e aí? Quem é a cristã? Quem é a que já conquistou? É ou não é vida? São ou não são vidas sucessivas de muito trabalho, de muitos amargores, de muitas lutas para ter um coração e um espírito forte desse jeito, como a neta cega das duas vistas. Eu conhecia várias vezes. Só que eu não tenho com quem deixar, eu posso trazer ela para trabalhar aqui, ela vai atrapalhar, ela é cega das duas vistas. Eu falei, claro, Vera, Deus o livre. Para mim, Vera já é a Santa Vera. Eu vou falar, não? Falei, Vera, para trazer quem tu quiser, mulher, para minha casa. Minha casa vai ser a casa do caminho. Tá igual Pedro, vem, as amigas da Vera, vamos cuidar de todos. Porque, com certeza, ela não sabe que mas ela deve ser, com certeza vai ser canonizada. Vou até ligar lá para Manaus para saber se ela vai ser canonizada. Porque eu falei, Vera, o que tu pedir, chorando, eu faço sorrindo. Juro pra você. Então me dá um aumento, você tá de 3 anos. Vamos continuar na espiritualidade, na crença, Jesus, muito material. Vera, essa parte aí tu tem que melhorar, da materialidade. Essa partezinha aí, tem que melhorar. Isso aí, tô recebendo uma intuição aqui, que você não deve tocar nesse assunto, porque isso aí vai te atrapalhar nessa sua encarnação. Você tem o suficiente. Mas são exemplos de vida que nos faz colocar no nosso cantinho e falar, temos muita luta. Aí a gente aprende, a gente estuda, aí a gente chega em casa, a gente vai abrir a porta, não, seu espírito, que as energias negativas fiquem lá fora, que eu entre com as rosas perfumadas que a espiritualidade me deu. Aí chega em casa e tu vê uma cena que tu não gosta. Quem fez isso? Quem fez aquilo? Meu Deus, cadê um anjo que estava ali? Então é aquilo, a espiritualidade ainda não confia na gente como tem que confiar. Nesse sentido, não é que ela não confie, mas que na hora H que fala, vai vivenciar o espiritismo, vai chegar na tua casa e são sempre as mesmas coisas, nos mesmos locais, as mesmas sujeiras, que as mesmas pessoas não lavaram, que isso, bababá, e tu reclama há 10 anos a mesma coisa. Isso é evolução? Não. Mas sou espírita. Mas não está vivenciando no teu cadinho, no teu cantinho, no teu mundinho, o espiritismo. Como sempre lembrava Chico, não precisa fazer nada, minha missão, vou fazer isso, fazer meu amigo, a sua missão é se ajeitar. Se ajeita mesmo. Vira uma pessoa melhor. Uma vez, um irmão falou para um outro irmão, um pouquinho alto, que eu acho que era até para mim, que ele era muito educado. Sabe quando, em vez de dizer para mim, ele disse para o outro, mas falou e fez assim? Será que era comigo? Falou, olha, você se matriculou na doutrina espírita, é a tua última chance de se ajeitar
através do caminho de muita dificuldade, da luta, como qualquer um, mas vai ter pelo menos equilíbrio mental. Falou pro outro. Eu falei, ixi, aquele ali, doidinho. Eu acho que ele até dá passe nesse dia. Então a gente não sabe de muita coisa. Essa é a verdade. Aí a importância dos estudos no Centro Espírita, porque através dos estudos nós vamos tentando nos iluminar um pouco naqueles minutos aqui que os irmãos falaram com tanto carinho, com tanto amor, e a gente já li livro dos Espíritos até a 1019. Se Kardec tivesse feito a 1020, eu já até sabia a resposta. Tanto que eu já estudei a 1020, eu já estou na 1025. Então, uma vez um amigo meu me disse, lá no centro, não, eu estou estudando, eu parei na 1024. Eu falei, foi? Olha. É direto lá com o homem? Com Kardec, ele vai, contata, ele faz a pergunta, tu responde, ou tu pergunta, ele responde. É muito estranho. Nós somos um pouco estranhos. Então, nós temos que sair das nossas estranhezas e trabalhar para a gente se melhorar. Já acabou o tempo e tem um poeta, escritor português, Antero de Quental, que desencarnou em 1891, infelizmente através do suicídio, que ele, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, proclamou, conclamou, ditou, falou, sussurrou uma poesia, um poema chamado Consolai. E ele dizia, se eu pudesse, diria eternamente aos flagelados e desiludidos que, através de suas dores no mundo, são essas dores, através de seus compromissos no mundo, a dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos, muito longe da terra impenitente. Se eu pudesse, iria em altos brados, libertar corações escravizados, sob o guante de enigmas profundos, mas dizer-lhes, ó vós que estás na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Muito obrigado.